Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos começar tratando esse ano de um novo tema. A gente quer falar dos heróis da fé. Nós vamos falar dos heróis da fé, tanto os da galeria da fé na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como também o da história. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 5. Gênesis 5. (21 a 24). Gênesis, capítulo 5, dos versos 21 a 24. Vamos lá. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amém. Amém. Irmãos, Enoque não é um dos personagens bíblicos dos mais conhecidos, não é. Tanto é que nós temos poucos versículos que falam sobre Enoque, que nós vamos percorrer por esses textos bíblicos hoje de manhã, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele é pouco conhecido. Na verdade, ele é pouco mencionado nas Escrituras. E a maioria das pessoas nunca ouviu falar desse nome. Você chega para alguém em algum lugar, se a pessoa chama Enoque, muitas vezes a pessoa nem sabe quem foi Enoque. Muitas vezes até mesmo um crente. E aí, me conta a história de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi esse homem que teve Matusalém com 60 e poucos anos e que teve filhos e filhas com 300 anos de idade. E ele foi novo, Deus tomou para si, ele era criança quando ele teve o primeiro filho, 60 e poucos anos, e depois, com 300 anos, ele teve filhos e filhas. E aí você me pergunta, pastor, eu não sei se está no coração ou na mente de vocês, esses dias são dias literais? Ou são dias figurativos? Irmãos, nós cremos que são dias literais. Deus criou o homem, vamos pensar bem, Deus criou o homem para ser eterno. Deus criou Adão, Deus criou Eva para eles viverem para sempre, para serem eternos. E aí o que aconteceu? Que eles passaram a viver a morte, a vivenciar a morte e fazer parte deles, a partir do momento que eles pecaram. Aí o salário do pecado foi a morte. Seja através de assassinato, como foi Caim matando Abel, a maldade no coração, inveja, ciúme e tantas outras coisas, como nós vemos no Antigo Testamento a maldade crescendo de uma tal forma que Deus se arrependeu de ter criado o homem e veio o dilúvio. Ou seja, de morte natural, e no caso de Enoque, ele foi transladado, Deus tomou para si. Enoque, ele não passou pela morte, nem matada e nem morrida. Então, ele foi levado para Deus, foi levado para cima. Então, irmãos, quando nós olhamos para essa vontade de Deus, da eternidade humana e a queda, nós entendemos, e alguns teólogos proeminentes na teologia reformada, calvinista, eles dizem o quê? Quanto mais distância, do Éden, quanto mais se distanciou-se do Éden, na cronologia, mais o homem foi, de fato, diminuindo os seus anos. Então o homem foi criado para ser eterno. Caiu. O que viveu mais foi Matusalém, viveu 967, eu não sei, não lembro agora. Agora nós vamos ler esse texto.
Matusalém viveu aí. Aí a gente vê que depois foi se diminuindo. Aí veio o dilúvio, e depois do dilúvio, a gente vê que o máximo que se viveu foi 120 e poucos anos. E aí a gente vê a nossa realidade hoje. Eu conheci uma senhora que faleceu ano passado que viveu 110. Mas uma vida assim bem difícil, né? Enoque teve filho com 300 anos. Que bênção, né? Que bênção. Então, assim, a gente tem um senhor lá que é lá em Goiânia, Aparecida de Goiânia, que é o terror do INSS, que fez aniversário de 122. Não sei se está vivo ainda. Mas é o terror do INSS, 122 anos. E mostrou ele ainda fazendo um cafezinho. Hein? Incrível, né? Porque quando você pensa numa pessoa de 122 anos, você vê uma caveira coberta por pele. Ele diz que os documentos estão certos, está tudo certo, então vamos crer, né? Mas quando a gente olha para os personagens bíblicos, quando falam da idade, é exatamente mesmo dias literais, embora tenha várias discussões sobre esse assunto, né? Mas eu concordo com a maioria dos estudiosos na área da reforma protestante, da teologia reformada, né, que são dias literais. Realmente, Enoque teve filho com 300, com 60 e poucos anos, né? Realmente, Enoque, ele não passou pela história como guerreiro, ele não passou pela história como profeta, ele não passou pela história como rei ou sacerdote, ele passou pela história como um homem que andou com Deus. Que maravilha! Imagina, né, Saul? Você passa pela história, seu neto, seu bisneto fala: meu avô Saul não foi pastor, não foi presbítero, talvez não foi diácono, não foi um sacerdote, não foi um padre, um bispo, um apóstolo, mas ele foi um homem que andou com Deus. Né? Muitos reis passaram pela terra, muitos profetas passaram pela terra. Além de Enoque, que não foi profeta, somente quem foi elevado para os céus, não passou pela morte, no Antigo Testamento? Elias. Foi o único que tinha um título de profeta que foi transladado. Moisés, não se acharam o corpo, mas a Bíblia diz que ele passou pela morte. Mas aí a gente vê, irmãos, que muitas vezes nós nos preocupamos, muita gente se preocupa com títulos, com cargos, muita gente se preocupa com tantas coisas, mas não se preocupa em andar com Deus. O que seria andar com Deus? O que seria andar com Deus? Interessante que a gente pensar em andar com Deus, quando Deus criou Adão e Eva andavam com Deus. Deus descia na viração de dia e andava com eles no Éden. Tinha um relacionamento, Deus andava com Adão e Eva. Que bênção, gente. Já pensou se o homem não tivesse caído, não tivesse pecado? Aí Deus ali, vou andar com meus filhos, vou bater um papo ali com Saul. Saul, hoje eu vou trabalhar com você. Pode ser? Aí Deus passava um dia lá trabalhando com Saul, conversando, tomar uma Coca-Cola, um açaí gelado. Saul, agora, beleza, agora eu vou andar contando cartão. Carlos, você vai entregar uma carga onde? Lá em Rio Verde, Sorja? Vou com você. Nós vai batendo um papo? Que maravilha, gente. Já pensou se Adão e Eva não tivessem caído? Que legal. Que maravilha. Deus poder andar com a gente. Que maravilha. Só que não caiu. E o pecado do homem, o pecado, a maldade do homem, afastou Deus do homem. O homem foi totalmente afastado de Deus. Aí, o homem andou pelos seus próprios caminhos, pelo seu próprio coração. Você acha que Deus desistiu do homem de andar com Deus? Você acha que Deus desistiu de andar com o homem? Desculpa, irmão. Você acha que Deus desistiu? Não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque Deus, ele bolou um plano chamado plano de redenção, um plano redentivo, porque Deus tinha prazer em andar com o homem, tinha prazer.
E não foi por causa da queda, né? Não foi por causa da queda, da desfiguração da imagem e semelhança, que Deus não ia restaurar isso. E se você olhar todo o arcabouço bíblico do Antigo Testamento, você vê Deus trabalhando o seu plano de redenção para andar novamente conosco. E Ele fez isso de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que Ele se encarnou na pessoa de quem? De Jesus. Ele foi carne, osso, sangue, como eu e você, para andar conosco. Jesus andou nessa terra, Deus andou nessa terra, não como uma figura de um Deus todo-poderoso, porque a terra não comportaria esse Deus todo-poderoso, mas Ele andou como um Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, na figura de Jesus. Ele comeu com aqueles com quem Ele andava, Ele chorou com quem estava chorando. Então, irmãos, Deus andou novamente conosco em Cristo Jesus. E aí, quando Ele andou conosco, Ele morreu por nós. Quando Ele completou o que tinha que ser completado, agora Ele continua andando conosco. Depois de Jesus, como que Deus anda com a gente? Através do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas eu lhes enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo, Deus anda conosco através do Espírito Santo. Você lembra disso? Todo dia quando você acorda? Você lembra disso quando você está trabalhando, que Deus está com você através do Espírito Santo? Você lembra disso quando você está pensando coisas ruins? Ou quando você está fazendo algo que não é bom? Você lembra que Deus está com você através do Espírito Santo, andando com você? Eu acho interessante quando alguns irmãos falam para mim: pastor, tem hora que eu quero ter uma DR com Deus, né? Discussão de relacionamento. Eu pego Deus, sento uma cadeira, falo: Deus, senta aqui. Boto uma cadeira ali, né? E vou conversar com Deus. Vou conversar com Deus. Tem gente que faz isso. Deus, senta aqui no banco do meu carro. Senta aqui, né, no meu banco do caminhão. Vamos viajar comigo, vamos conversando. E a gente sabe, irmãos, a gente tem convicção de que Deus responde no nosso coração, no seu íntimo. A gente sabe disso. A gente sabe disso. O grande problema, irmãos, é que a gente esquece que Deus anda com a gente por meio do Espírito Santo. O grande problema é que Deus quer andar conosco por meio do Espírito Santo, mas nós não queremos andar com Deus, como Enoque andou com Deus. Olha que interessante, tem uma versão aqui, que é a versão viva, tradução viva. Ela diz: caminhando em estreita comunhão com Deus. Caminhando em estreita comunhão com Deus. Então, um dia, ele desapareceu porque Deus o levou. Quem caminhava em estreita comunhão com Deus? Enoque. Andar com Deus é caminhar em estreita comunhão. Estreita comunhão quer dizer o que, irmãos? Intimidade. Quanto mais você tem comunhão com o próximo, mais intimidade você tem. Quanto mais eu sou amigo do Franco, frequento a casa dele, né, faço parte da vida dele, mais ele vai ter intimidade comigo e eu com ele. É o que deveria acontecer em nossa relação com Deus por meio do Espírito Santo. Andar com quem quer andar conosco. Mas nós insistimos, talvez, é uma coisa nossa, eu não sei porquê, né, muitas vezes nós andamos com quem não quer andar com a gente. Ou nós insistimos em andar com quem não quer andar com a gente. A própria Bíblia não diz, nós vamos ler esse texto em Amós, poderão andar dois juntos se não há acordo. E Deus quer andar com você. Deus quer que você seja uma mulher que ande com Deus.
Deus quer que você seja um homem que ande com Ele. Porque Ele quer andar com você. Ele anda com você e quer andar com você por meio do Espírito Santo. Talvez você fale, pastor, mas eu não sinto vontade. Pastor, eu não quero. Ou, pastor, eu não sinto nada. Eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, eu não sinto nada. Nem vontade de escutar hinos evangélicos eu não tenho. Aí tem alguma coisa. Aí você para e pensa assim, eu preciso orar, eu tenho que entregar, eu tenho que me entregar para Cristo. Eu tenho que me entregar para Deus. Deus, eu não quero ser o dono da minha vida. Eu não quero mais viver uma vida egocêntrica. Me perdoe, mas eu quero me entregar para o Senhor. Me receba, porque eu quero andar com o Senhor. Se você for movido nessa direção de entrega, você está realmente sendo encontrado, ou foi encontrado, ou será encontrado pela graça salvística. Irmãos, então andar com Deus é andar em estreita comunhão com Deus. Interessante que em outra versão que fala que e em reverente temor e obediência, Enoque andou com Deus e ele não foi achado entre os homens, porque Deus levou para estar em casa com ele. Em extrema reverência e temor e obediência. Andar em comunhão, ter intimidade, é andar em obediência, temor, reverência. Anda com Deus. Faça um propósito de andar com Deus, buscar ter uma vida de oração, buscar lutar contra o pecado, tentar fazer menos o que é errado e buscar lutar para fazer o que é certo, mesmo que você se frustre e fale como Paulo falou, o mal que eu preciso fugir, esse eu não faço, mas o bem que eu preciso fazer, o mal que eu preciso fugir, muitas vezes eu pratico, mas o bem que eu preciso fazer, muitas vezes eu não faço. Não é essa a nossa frustração, irmãos? Não é essa a nossa tristeza que nos leva a confessar a Deus e pedir perdão? Não por medo de perder a salvação ou de ir para o inferno, mas por causa da tristeza de Deus dentro de nós por meio do Espírito Santo. E essa tristeza em nós, que é incomodada em nosso coração por meio do Espírito Santo, nos leva à contrição, nos leva a ajoelhar. Senhor Deus, eu pequei contra ti. Contra ti somente eu fiz o que era mal e injusto diante dos teus olhos. E ora, aquela oração linda, maravilhosa que Davi orou no Salmo 51. E agradece pelo sangue derramado do próprio Deus na pessoa de Cristo. E diz, e sente alívio no coração, porque, obrigado Deus, porque se dependesse de mim, miserável homem que sou. E quando eu falo homem, não é o sexo masculino, eu falo humanidade. É miserável, humano, ser humano que sou. Mas depende de Cristo, do que Cristo fez, o que a graça fez. Aí eu respiro com alívio, porque não depende de nós. Então, irmãos, andar com Deus é fazer a vontade de Deus. Olha que interessante. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7, 24. Bota ali para nós. Gabriel. Mateus 7, 24. Olha, eu nem tinha reparado que o projetor estava aqui. Ele ainda não tinha reparado. O nosso projetor. Arrumou, né? Ficou bom, Gabriel? Tá bom. Todo aquele, pois, que ouve a estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode deixar aí, Gabriel. Quem está falando isso? Jesus, o Deus encarnado, o Deus que veio andar conosco, o Deus que anda conosco hoje por meio do Espírito Santo. O que esse Deus, através de Jesus, está dizendo? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ouve as minhas palavras.
Qual palavra? O que ele falou? O que ele falou? O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? Jesus falou do seu amor na figura do Pai. Jesus falou da verdadeira fé. Jesus falou da verdadeira redenção. Jesus mostrou isso. Jesus mostrou a vontade de Deus para a sua vida. Jesus mostrou, revelou, e está nas Escrituras Sagradas, a vontade dele para a sua vida. Não é isso que muita gente fala, e fala assim, eu queria saber qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Será que, meu sonho é saber a vontade de Deus? E Jesus revelou a vontade de Deus para a sua vida. Revelou, está aqui. Primeiro, qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você ame a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, que ame a Deus de todo o seu coração, força, entendimento, e ame o próximo como a ti mesmo. Qual que é a vontade de Deus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. A vontade de Deus é que você revele esse amor dele, indo pelo mundo. Falando desse amor bonito, maravilhoso que você está ouvindo aqui essa manhã, para o seu colega de trabalho que está com depressão, com ansiedade, para aquele seu amigo de trabalho, aquele seu vizinho. Quem sabe, irmãos, você é um agente que pode ser vital na vida de alguém que está pensando em tirar a própria vida. Eu não sei você, mas quantas pessoas já fizeram parte da sua vida que suicidaram? Quantas pessoas tiraram, que você conheceu, que você teve com ela, e depois essa pessoa suicidou? Sabemos, irmãos, que aí são várias questões. Físicas, emocionais, psicológicas, nem sempre é espiritual, nem sempre. Mas a oportunidade que a gente tem de poder ajudar o outro é em vida. É em vida, irmãos. A oportunidade que eu tenho de falar do amor, da graça, da alegria, de ser usado por Deus para abençoar a sua vida, é em vida. É aquela velha frase, Não me manda flores quando eu estiver morto. Me mande flores quando eu estiver vivo. Não me homenageie na morte, mas me faça homenagem em vida. Seria tão bom, se a gente entendesse isso. A gente não carregava, muita gente não carregava a culpa, o peso de muitas coisas que deveriam ser feitas e não foram feitas. De dizer eu te amo, de abraçar, de beijar, de pedir perdão. Quantos velórios, irmãos, eu participei como pastor, seminarista, até mesmo sem ter título nenhum, que vi pessoas debruçadas sobre o caixão, em desespero total, por sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Por não ter tido a chance de pedir perdão para a pessoa antes dela morrer. Por ter não dito à pessoa que a amava antes dela morrer. Por não ter participado graciosamente da vida dela. E a gente vê aquele desespero tremendo diante da morte, por um sentimento de culpa avassalador. Avassalador. Eu não sei se vocês já participaram de velório assim. É terrível. É terrível, irmãos. Porque o texto, pode colocar aí de novo, Gabriel. Quando Jesus, quem ouve as minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Irmãos,
Andar com Deus, ter comunhão com Deus, é ouvir e praticar. Enoque, eu tenho certeza, se ele andava com Deus, em estreita comunhão com Deus, ele ouvia Deus. E ele praticava a vontade de Deus. E Jesus fala, ouvir e praticar. Muitas vezes a gente só quer ouvir, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Se a gente fosse somar a quantidade de tempo, né? Pegar assim, quantos sermão você já ouviu, quanto estudo bíblico você já ouviu, quantas palestras de cunho religioso você já ouviu, quanto aconselhamento bíblico você já ouviu. Se você fosse somar a carga horária, eu acho que daria uma carga horária aí até para um doutorado, ou um pós-doutorado. Bacharel, doutorado, pós-doutorado. De tanto ouvir. A vida pede para a gente ouvir e praticar, não é? Quem aqui fez faculdade de odontologia ou a de direito, né? Ele estuda somente para ouvir? Quem estuda alguma profissão vai querer estudar somente para ouvir? Não, eu só faço medicina só para ouvir, só para aprender. Quem quem escuta alguma coisa aí para aprender, não é para praticar? Não é, gente. Agora, eu estava falando do João da Mara ali, né, que o João ele gosta tanto de pescar, que ele procura estudar sobre pescaria, assiste vídeo no YouTube. Aí, quando ele pede a mãe dele leva ele lá no Pesca e Paga, né, Mara? Aí ele bota em prática. Aí ele pede as varas lá que ele vê. Aí os aniversários, né? Já tem uma traia de pescaria boa lá, o João, viu? Então, ele escuta, ele estuda, ele ouve e pratica, irmãos. E é isso que Jesus está falando, e é isso que Deus quer que eu e você faça. O que você ouvir aqui na igreja, o que você ouvir por parte de quem está falando a respeito de Deus, você possa praticar. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais desconfortável que seja, que você pratique. Porque é isso que Deus espera de nós como ouvintes da tua mensagem. Pratique, ouça e pratique, porque este que ouve e pratica é semelhante ao quê? A casa que foi construída sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica é como uma casa construída na rocha. Como que é uma casa construída na rocha? O que é uma casa construída na rocha? O que essa linguagem daquela época de Jesus quer dizer para nós? É uma casa bem alicerçada. Né? Eu não sei, eu acho que o último que mexeu com construção aqui foi o presbítero Astolfo, né, Astolfo? Tem gente que gasta mais na casa, gasta uma boa parte do dinheiro no alicerce do que na própria construção. Fazendo o quê? Um bom fundamento para construir a casa. E uma casa, né, pastor, bem alicerçada, com fundamento bem feito, ela é uma casa forte, não é? E é isso que Jesus está falando. Né? Ali eles usavam rochas, pedras, para fazer o alicerce das casas. Eles faziam as valas e usavam pedras fortes, encaixadas uma na outra, para construir as suas casas. O que Jesus está falando é exatamente isso. Quem ouve e pratica é semelhante a uma casa bem alicerçada. Bem alicerçada. Vem a vendaval, vem a tempestade, vem a chuva, vem o que vier. Ela vai permanecer firme, porque ela está alicerçada sobre a rocha. E quem é a rocha? Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Aplicar agora na nossa vida espiritual. Quem é a rocha? Jesus. Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Qual era a rocha que Jesus estava falando? Da declaração de Pedro. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a rocha, é Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu ouço a palavra e pratico,
Eu estou firmando o meu alicerce em Cristo, em Jesus. Pode vir qualquer coisa contra a sua vida, não vai te abalar. Não vai te abalar. Porque você é uma pessoa alicerçada sobre Cristo. Pode vir os vendavais da vida, provocações, pode vir qualquer coisa, você está olhando para Cristo, você está alicerçado em Cristo, e pronto, e acabou. E pronto, acabou. Mas se você não ouvir e praticar, você é semelhante a uma casa que foi construída sobre areia. Eu não sei se vocês lembram, mas eu era adolescente. Teve um cara lá no Rio de Janeiro que construiu um prédio com a areia do mar lá, né? E o prédio desabou. No lugar a areia deveria ser usada, não era a areia do mar. Então, o fundamento do prédio ficou comprometido. Totalmente comprometido. Morreu muita gente. Morreu muita gente. E é isso que acontece, irmãos, quando nós não ouvimos e praticamos, e quando o nosso alicerce não está fundamentado em Cristo Jesus. Qualquer coisa vai fazer ruir a sua vida. Qualquer coisa vai te abalar. Qualquer coisa vai te afetar. E qualquer coisa vai matar você e matar quem está próximo de você. Porque você é semelhante a uma casa construída na areia, que ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica. Eu lembro das DR que minha mãe tinha com meu pai. Minha mãe usa aparelho aditivo. E quando meu pai ia falar, ela desligava o aparelho. Eu não quero ouvir o que ele vai falar. Ela ia desligar o aparelho. Aí a gente brincava lá, os irmãos, né? Quando nós ia brincar, vou desligar meu aparelho aqui. Né? Então, irmãos, exatamente muitas vezes é o que a gente faz na igreja. Quando a gente escuta um sermão, quando a gente escuta um estudo bíblico, a gente desliga o nosso aparelho. Porque a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir porque muitas vezes nos incomoda. A gente não quer ouvir porque muitas vezes a gente acha que aquilo não é palavra de Deus. A gente não quer ouvir porque confronta a gente. Confronta o nosso pecado e tenta e nos tira da nossa zona de conforto. E aí a gente tem que falar assim, eu quero ouvir. E vou tirar do sermão, do estudo bíblico, o que Deus está falando comigo e eu vou praticar. Porque eu preciso ouvir e praticar. Eu sempre falo isso aqui, irmãos, que culto a Deus, né, a gente está aqui, não é uma missa de corpo presente. Eu lembro daquele livro, né, A Alma Católica dos Cristãos, né, dos crentes. A Alma Católica dos Evangélicos, é um livro que tem. Né? E muitas vezes nós temos essa alma romanista, né, em nós. Nós viemos apenas para assistir culto. Eu já falei isso, né? Não, eu vou assistir o culto. Deus não quer que você assiste culto, Deus não quer que você assiste missa, Deus não quer que você assiste nada em relação, Deus quer que você ouve e pratica. Deus quer que você tenha comunhão com o irmão, ouvir e praticar. Você vai praticar em você mesmo? Também, mas pratica com o próximo. A comunhão de Cristo, a paz de Cristo, você precisa praticar com o próximo. Por mais difícil que seja, eu preciso praticar a comunhão e a paz com o próximo. E quanto mais próximo, mais difícil é de praticar. Estava conversando isso aqui agora com o Antônio Carlos. Quanto mais próximo, quanto mais intimidade, é mais difícil, né? A gente fala que é mais difícil a gente ser crente em casa. A gente ser crente em casa. Mais difícil a gente ser crente ali com o cônjuge, com os filhos. É um desafio para a gente. É um desafio. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus está falando quando a gente olha para Enoque, um homem que andou com Deus, um homem que teve filhos e filhas, um homem que teve família. A gente vive aí 80 anos, né? Muitas vezes o que passar disso é câncer enfado, né? Que a Bíblia diz 70 anos, e a gente cansa, né? Estou cansado.
Não, estou cansado. Né? Olha para Enoque, andou com Deus, caminhou com Deus a vida toda, 300 anos, teve filhos e filhas. Né? E viveu aí mais um certo tempo, Deus tomou para si. Foi um homem que caminhou com Deus, ouviu Deus, praticou o amor de Deus com seus filhos, com seus parentes. Era um homem íntegro que caminhava com Deus em obediência e santidade. E Deus o tomou para si. É lógico que eu não vou conseguir ser um Enoque. Nem você. Né? Mas Jesus foi mais do que um Enoque. E em Cristo nós conseguimos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós andamos e caminhamos com Deus. Será que andamos e caminhamos com Deus? Deus em Cristo caminha com a gente, quer caminhar conosco. Mas será que andamos com Deus? É uma resposta que você terá que dar, irmão. É uma resposta que só você poderá dar. Porque Deus está disponível para você. Deus está disponível. Batei e dar. Buscais. Quando me buscardes, de todo o coração. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Passa, mais um. Continua, 12. 12. 9, 12 agora. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Para só um pouquinho, tira não, volta, deixa aí. Como que a gente aproxima de Deus? Em oração. Qual é o tempo que você tem dedicado para se aproximar de Deus em oração? Essa é uma pergunta até para mim, irmãos. Porque ter vida de piedade, praticar as disciplinas espirituais, é uma luta para todo crente. Para todo crente é uma luta. Ter vida de oração, né, a irmã Uda aqui sabe, não é fácil ter vida de oração. Esses dias eu ouvi de alguém, até, não sei, acho que foi lá em Porto Seguro, não sei, que a pessoa falou para mim assim, olha, a primeira coisa que eu faço no dia, antes do meu café, é orar a Deus. E a última coisa que eu faço antes de dormir é orar a Deus. E durante o dia eu vou conversando com Deus. Mas ele tinha um momentinho de manhã, quando ele acorda, e um momento antes de dormir. E o que é oração, gente? É orar é conversar com Deus. Você tem aquele momento, peraí, vamos sentar ali, né? Pode ser joelho, pode ser deitado, né? Pode ser em pé, pode ser sentado. Né? O problema, a questão é a posição do seu coração diante de Deus. Você pode estar de joelho, né? Fisicamente de joelho, mas seu coração está altivo. Essa questão de ter lugar e de posição para orar, não importa, irmãos. Você pode orar aqui na igreja, debaixo da cruz aqui, você pode orar lá no Morro da Capoágua, como fala a Carolina, né? Da Capoava lá. Você pode orar lá no Monte Sião, lá onde está o Domo da Rocha, lá em Jerusalém, lá no pé do Muro da Lamentação. Você pode lá orar no Monte Sinai, lá onde que Moisés foi entregue a tábua dos 10 mandamentos. Ou você pode orar. Não é o lugar. Não foi assim que a samaritana falou, né? Vocês oram em tal lugar. Nossos pais dizem que é para a gente buscar aqui. Né? Aí o que Jesus respondeu? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não é o local e não é a posição. De verdade, aqueles que vão buscar em espírito e verdade, em sinceridade, em contrição. Não adianta a gente orar de boca para fora, irmãos. Não adianta, a gente tem que orar, né,
com o coração quebrantado, dobrado diante de Deus. Eu posso orar em pé, deitado, com o olho aberto, né? Tem gente que acha que orar com o olho aberto tá errado. Não adianta eu orar com o olho fechado, mas meu coração, né, também está fechado. Totalmente fechado. Posso orar de olho aberto, irmão, não é pecado, mas o negócio é a posição do nosso coração. É a posição do seu coração diante de Deus, é a sinceridade sua diante de Deus. Será que quando nós estamos na igreja, sentados nesses bancos, nós estamos com um coração sincero diante de Deus, pronto a ouvir o que Deus está falando, com vontade de ouvir o que Deus está falando? Ou será que a gente fica doido para o culto acabar? Olha o relógio, o pastor está pregando demais. Essa pregação é uma pregação espada, longa, comprida e fria. E aí a gente fica com coceira, que toda hora quer levantar, e vai no banheiro, vai tomar água, e a pregação não passa, o culto não acaba, a gente não tem prazer mais. É isso, irmãos. É isso. Que o Ricardo Barbosa, pastor e tanto, depois vocês procuram na internet, fala o que quis dizer. Porque muitas vezes numa roda de pizza com seus amigos e familiares, você ri, você participa, você tem aquela comunhão gostosa de contar piada, de rir junto, de abraçar. E muitas vezes o tempo passa, você nem vê, quando você olha no relógio, nossa, já é tantas horas e nós temos que dormir porque amanhã tem que trabalhar, tem que... O tempo passa e você não vê, porque você teve uma comunhão tão boa, tão agradável na roda de pizza com os amigos, familiares. E era o que deveria acontecer na igreja, no culto a Deus, nessa comunhão que nós estamos aqui, irmãos. Ser um momento tão agradável, tão gostoso, que você olha no horário e fala, nossa, passou e eu nem vi. E não é culpa de quem está pregando, não é culpa dos líderes da igreja, a culpa é nossa. A culpa é nossa, irmãos. Porque nós, muitas vezes, invertemos os nossos valores. E aquilo no qual nós deveríamos ter prazer, nós não temos mais. Muitas vezes o pão da vida não nos enche, não nos sacia. Só o pão da vida, só o pão da nossa vida, do pão que a gente conquista. E muita gente tem se saciado com seus bens materiais, tem se saciado com o seu carro, com o seu saldo bancário, tem se saciado com as suas amizades, tem se saciado com o seu emprego, com o seu trabalho, tem se saciado com a sua família. Tem vivido categoricamente uma inversão de valor na sua vida. Porque as coisas de Deus não dá prazer mais. Não dá. E é por causa de quê? Não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus em casa. Não tem vida de oração. Não tem intimidade com Deus. Não tem. Se esquece de Deus durante a semana toda. Talvez fala de Deus por jargão, por falar. Mas uma vida sincera de adoração, verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade, não tem. E aí chega no culto, chega na igreja, é pesado, é cansado, porque não faz parte da sua vida. Aí a gente pode avaliar, será que eu ando com Deus? Será que eu tenho andado com Deus? Irmãos, Enoque é um homem que andou com Deus, e Deus o levou para si. Se eu e você andarmos com Deus, com certeza, irmãos, nós não seremos transladados como Enoque foi, né? De repente aqui você vai sumir, não. Mas se nós andarmos com Deus, nós seremos tomados para Deus, inteiramente. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. A gente vai parar de achar que a gente sempre tem razão e que o outro está errado. Porque eu morri para mim mesmo, para nascer para Cristo. E eu vou amar independente de qualquer coisa, eu vou abraçar independente de qualquer coisa, eu vou viver a vida que Deus tem para mim. É isso que Deus quer para a sua casa, para você e para a sua família, irmãos.
Deus não botou o Enoque na Bíblia apenas para você saber da vida dele e saber que foi um homem que andou com Deus. Mas Deus colocou ele para revelar Cristo Jesus. E dizer que eu e você podemos ser como Enoque em Cristo Jesus. Andar com Deus. Porque ele fez questão de andar conosco. Ele viveu, andou conosco, morreu e ressuscitou. Para que nós vivêssemos eternamente com ele. A vida que vai passar. Passou para o irmão Merinda, que foi o velório há uma semana atrás. Passou para o nosso irmão Mário, que foi o velório antes de ontem. Vão viver na eternidade com Deus lá. Já estão com Deus. Enquanto nós estivermos peregrinando nessa terra, é melhor caminhar com Deus do que caminhar sozinho ou caminhar com o diabo. Amém? Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo.